Já vai começar, mas editor travou, programa congelou, microfone falhou, convidado faltou, o caos pode vir, mas o bom humor ficou. Jogos, rolês, filmes, nerdice da veia, combatendo idiocracia, risada que incendeia, vozes da guilda, spray, café até o fim, entre kicks no ar, vem sonhar assim. Senta, pega o hidromel, prepara o seu papel, pois o episódio épico já vai começar. Onde a paixão nerd ganha respeito e a resenha ganha lore. Entre kicks, entre kicks. Fala galera, tudo bom com vocês? Vamos começar mais um Entre Geeks e hoje estamos no episódio 158. Estou em dúvida, mas tenho quase certeza que eu não tenho razão, mas o episódio que a gente gravou anterior foi o 157. Então esse aqui é o 158 e vamos continuar aquele assunto. Hoje o episódio é de Idiocracia, a geração viciada em estímulo, tá? No episódio passado a gente falou que as pessoas estão pensando menos, né? E agora a gente vai aprofundar o porquê disso. Então a proposta é mostrar que não só falta de atenção, é o vício moderno em estímulos rápidos, né? O dopamina, causado por celular, redes sociais, app e facilidade constante. Mas eu não estou sozinho aqui, estou com Deus. Isso aí, mas tirando isso também, estou com meus caros amigos aqui, meu amigo Mr. It. Fala, Mr. It. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Obrigado por mais esse convite. Vamos lá, continuar aí com os assuntos dos idiocratas, né? Que nem a gente falou, né? É um assunto novo, né? É difícil a gente falar sobre idiocracia, né? E não vai acabar tão cedo, não, porque do jeito que tá indo aí, a mente do ser humano, meu Deus do céu, viu? É isso aí. E pra gente tá aproveitando e falar isso, já que a gente vai falar um pouquinho de vício, e isso aí tem aquele lado de dopamina, eu acho nada mais justo de a gente trazer alguém aqui, a pessoa mais sábia do que a gente, porque falta de inteligência já tem eu aqui, né? O confuso da equipe, mas temos que trazer alguém inteligente para equilibrar a balança, pra gente ter essa vida em equilíbrio nosso. É a nossa amiga doutora Cássia. Oiê! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Obrigada pelo convite, Léo. Boa noite, Xi. Boa noite, Léo. Boa noite, galera que tá ouvindo a gente. Obrigada pelo convite mais uma vez. Já que eu não pude estar no primeiro, né, sobre isso, né, nada, porque eu já sei que vocês desceram a lenha, né? De todos os comentários, desceram a lenha geral aí, então vamos descer a lenha mais um pouquinho, né? Porque aqui a gente adora descer a lenha nesse sentido, né? Então, bora. E hoje eu acho que a palavra, né? Baliza Eucalipto, patrocina eu, tá? Eucalipto, eu tô amando. Eu queria saber se... eu queria saber se quando eu não participo dos episódios, ele faz essas coisas? Não. Não, o problema é pessoal. Ele fica comportadinho. Gente, o problema é pessoal. Eu acho que o problema é pessoal. Fica comportado e faz pergunta inteligente. Você vê lá nos comentários. É verdade. Falaram que eu tô mais sério nos últimos episódios, porque eu não sei, mas tava sério. Ele não tem cabelo, mas falaram que tem mais cérebro. Mas eu acho que o episódio hoje, eu vou ignorar que você tá comendo essa bala, que você acha que tem eucalipto, tá? Puro eucalipto. Eu vou deixar aí essa essência super natural que você deve estar sentindo de eucalipto, maravilhoso. Faz um bem pra garganta, maravilhoso. Nem tem açúcar, quase nada. Não, enfim, vai, come uma lata disso, Leonardo. Tá? Depois você vem falar pra mim. Depois você pergunta pra Ai-chan, tá? Se ela é boa, tá bom? Tranquilo. Mas eu acho que a palavra para esse episódio, assim, eu acho que da minha parte é dopamina. É isso aí. Tá? Eu acho que a palavra para mim na questão, né, quando a gente for explicar, quando a gente fala disso tudo, é dopamina. Né? Então, manda bala, Léo. Mas antes da gente continuar aqui, a gente tem Antes de continuar, tô chupando essa balinha gostosa. A gente vai passar para os nossos patrocinadores, nossos colegas aí. E a gente já volta, galera. São dois patrocinadores nossos aí. Então são
rapidinho, tá? Só menos de 1 minuto e meio e a gente já volta. Se você está procurando aquela HQ ou aquele mangá para completar a sua coleção e não encontrou nenhuma livraria nem banca de jornal, procure Sebo do Anderson, @nerdpoesia. Nele você encontra uma grande variedade de mangás e HQs. Quem sabe nele você encontra aquela que faltava para você completar a sua coleção. Ele envia para qualquer lugar do país ou até fora do país. Entre em contato com ele, @nerdpoesia lá no Instagram. E fala que você veio pelo Pelame. Você acha que tá cansado, mas não tá. Quer mudar sua rotina, ter mais energia e viver uma vida em equilíbrio? Seja no emagrecimento, na reeducação alimentar ou até no cuidado com crianças e gestação. A doutora Cássia Cavalcante é nutricionista e trabalha com acompanhamento totalmente personalizado, focado em saúde real. Ela desenvolve planos alimentares adaptados à rotina de cada paciente, sem fórmulas prontas. É cuidado de verdade, com estratégia, equilíbrio e resultado. Se você quer melhorar sua alimentação e sua qualidade de vida com orientação profissional, entre em contato pelo Instagram, @k_cavalcante_nutri e comece sua mudança com quem entende do assunto. É isso aí, galera! Voltamos! E hoje vocês viram, né? Tem a doutora Cássia aí, já tem a propaganda dela, pra gente não precisar ficar falando direto no final. Então a gente tem a propaganda dela bonitinho aí. Propaganda, né? Eu sei, eu senti. Tá totalmente pessoal o negócio hoje. O pessoal, pra quem é gordofóbica, né? Então a gente tem esse. Mas vamos começar aí com isso aqui e eu já vou lançar essa. Mr. It, aconteceu alguma coisa com você essa semana? Repetindo o que aconteceu semana passada? Foi, né? Gente, olha, ótimo que a doutora esteja aqui hoje, porque essa dopamina, pra mim, tá foda mina, tá entendendo? Porque nós gravamos, postamos na segunda-feira agora, que foi acho que dia 13, né? Ontem, hoje é dia 14, né? Cara, nós gravamos na quinta da semana anterior. Na sexta-feira, veio um idiocrata, olha só, veio um idiocrata gritando que nem cachorro louco na rua, buzinando, depois ele ficou gritando, porque ele não teve a capacidade de prestar atenção que a campainha fica discretamente na altura do portão para facilitar a visualização, né? E ele não conferiu o endereço, gente. Aí vocês falam, nossa, o Mr. It tá nervoso, ele só critica. Não, gente, ó, das duas uma. Ou o mundo que eu vivo é o diferente do de vocês, né? Ou eu tenho uma percepção mais detalhada, porque o cara veio no endereço errado e o detalhe, insistir em entregar uma garrafa de água de 1,5 litro. Quem é o ser humano também, né, que para pensar que vai pedir um delivery de uma garrafa de água de 1,5 litro, bicho? Pega, compra um filtro, toma água da torneira, meu Deus do céu. E o cara ficou lá gritando e entrega. Tá vendo? Tá aí o Léo, né? Tá vendo? Por isso que é gordo, porque fica sentado o dia inteiro pedindo comida. Gordofóbico. Fica pedindo comida em delivery, gente. Olha, brincadeiras à parte. Ele comer a balinha de super eucalipto. Não, mas assim, a verdade realmente a gente tem a comodidade de. Mas o que nós estamos colocando aqui, e não é nem tomar partido, e não é ofender a categoria. Eu estou aqui considerando o indivíduo ser humano. Tá entendendo? O idiocrata, ele pode trabalhar como entregador, ele pode trabalhar num aplicativo de Uber, ele pode ser um balconista, ele pode ser um caixa de uma lanchonete. É isso que nós estamos colocando aqui, gente. Né? Qual o remédio para isso? Pergunta aí para a doutora Cássia. Qual é o remédio para isso? Porque, na minha percepção, se não tiver remédio ou solução, a tendência é só piorar, gente. Mas cara, eu tô achando que isso aí é falta de atenção mesmo, porque hoje, exatamente hoje, tá? Hoje aconteceu essa coisa comigo, é o seguinte, eu tinha pedido uma compra em janeiro, eu comprei uma coisa pelo Mercado Pago, cara, o Mercado Livre. E, cara, eu nunca comprei no Mercado Livre, mas comprei uma coisa, tava em promoção, tá? Acho que tava R$5 um suporte de celular, e eu comprei, tava em promoção. Eu comprei em janeiro. Cara, estamos agora em abril, eu não me lembrava. Não chegou ainda. Calma. Aí buzinou hoje agora, buzinaram hoje de manhã, agora à noite, foi quase antes de começar pra gente gravação. Cara, buzinou aqui e falou assim, tem uma entrega. Aí falou o número da minha casa. Aí me perguntou, tá, em nome de quem?
Aí não tem nome. Falei assim, então a gente não vai pegar. Aí falou assim, não, é aqui, tá o número dessa casa. Falei assim, me fala o nome que tá no papel. Aí eu não consigo não consigo ler. Falei assim, você não consegue ler porque você não sabe ler ou você não tá conseguindo identificar? Não tô conseguindo identificar. Falei, então a gente não vai aceitar. Aí o que a pessoa pegou? De vez de pegar, ficar quieto ou levar embora, não. A pessoa pegou o pacote, jogou por dentro da garagem e foi embora. Tipo, não vou pegar. Falei, então tá aqui essa merda aqui. Jogou e foi embora. Aí eu, beleza. Eu esperei uns 40 minutos pra pessoa ir embora, porque eu falei, vai saber, né? Que hoje em dia tem tudo besteira que tem, né? Aí eu fui lá e peguei. Peguei lá, tava escrito lá, Leonardo Ramos, o meu nome, e tava lá, suporte. E veio o suporte da câmera. Que agora você não precisa mais, né? Passou 3, 4 meses. Não, mas eu vou te falar uma coisa. O problema não é você, além de passar nisso, é pra você ver o jeito do atendimento da pessoa. Mas o mais importante, a pessoa era analfabeta ou não era analfabeta? Pra mim era analfabeta. Cara, era. eu acho... meu nome na etiqueta, cara, desculpa, era analfabeta porque, meu, o papel tá até aqui, é que eu não vou mostrar pra vocês aqui, tá? Mas o papel tá aqui, tá bem nítido meu nome grande. Nítido o nome grande. Então, pra mim, a pessoa não sabia ler. É isso. Deve ter falado pra alguém, passou o endereço e veio. Só que, meu, como que você vai fazer uma entrega de um produto que, no mínimo, você tem que saber ler contato? É igual quando eu morava em condomínio e o porteiro não sabia ler. Aí a pessoa recebia as cartas, deixava tudo acumulado. Aí você fala, eu concordo, cara, eu não tenho nada contra, cara. Existem pessoas que podem ser capacitadas e outros cargos sem nenhum problema. Mas tem cargo que você precisa, pelo menos, no mínimo, estar sabendo. Você vai contratar alguém para ser porteiro, tem que saber um mínimo para ler. Você vai fazer uma pessoa que vai fazer de entrega, então, no mínimo, a pessoa tem que saber ler para identificar. Tem que ler a rua, né? O entregador. Quem é a culpa? Quem é a culpa? Quem é o outro idiocrata por trás disso? É o empresário que contratou eles. Não tem outra explicação. E você lembra? Um O Mr. Hit... Gente, olha, vamos só dar um parênteses aqui, porque então os caras vão começar já a falar um monte de borracha aí. Primeiro, isso é fato. não é nada vergonhoso não saber ler e escrever. Nada. Primeiro ponto. Agora, o que é importante, e eu friso, nós frisamos, é que existe oportunidade de você aprender. Né? E tem um detalhe, para de achar que é o governo, que é a sociedade, que é a empresa que tem que fazer a educação em si. Você do outro lado aí, que não sabe ler, que não sabe escrever, eu até entendo e respeito, não é vergonha nenhuma, como eu não sei falar plenamente a língua japonesa e nem o inglês. Tá, para mim, é uma vergonha não saber falar, até por ser descendente. Agora, eu também não fui atrás para aprender, me aprofundar, ok? Então, isso é importante, gente. Quando a gente faz aqui essas análises e esses comentários, não é criticando categoria, sexo, clero, não. Sabe? É o processo estrutural, é o processo do trabalho, é entregar o melhor. Né? E a gente está comentando que isso está acontecendo com muita frequência. Agora, só pode ser com a gente do Grupo Elane, porque não é possível. Eu falo, uma vez, eu e o Mr. It, a gente foi na caixa lotérica para pagar a conta, a pessoa não sabia fazer conta de mais e menos, conta básica, de 5 menos 5. Não sabia dar troco. Aí a pessoa pega a calculadora, tava sem pilha, a pessoa não sabia mais dar troco. Não sabia fazer. Eu já cheguei a ter que ir no banco para falar tipo, com a gerente da minha conta e ela não sabia informação nenhuma do que eu precisava. Né? Tipo, tá fazendo o que ali, entendeu? Não, cara. A gente chega num momento e fala assim, a pessoa só tá lá para bater carteirinha e ficar. Pô, a gente entende que existe isso e cansa, o cliente cansa. Aí o cliente fala assim, aí você vai prejudicar todos os envoltas por causa de um erro. Às vezes pode ser, concorda, às vezes pode ser que a pessoa que tá atendendo, a pessoa que tá lá, tá cansada, tá isso, não tá... Mas, mano, tem gente que, tipo assim, está no cargo próprio pra isso, é pra resolver. Eu falei num outro episódio anterior da coisa da telefônica, da telefônica. Um provedor. Aí a gente entrava em contato pra ele, não é aqui meu setor, eu vou transferir. Não é aqui meu setor, eu vou transferir. Esse negócio de transferir é horroroso. Cara, é ridículo. Pra chegar no final, falar assim, vou falar com o meu supervisor. Falo com o supervisor, o supervisor fala assim, tá aqui, tá resolvido. Porra, pra que passou pra 300 pessoas? Cara, cansa e estressa ao nosso lado. Doutora Cássia, o que você vai colocar os seus cases aí também, né? Claro, para não dizer que é só o Mr. It, eu sou o Ed que tem esses cases, só a gente que quer achar a agulha no palheiro. Mas a palavra mágica aí, pelo que eu entendi, é a dopamina.
Agora, é a dopamina? E qual seria a possível solução para essas pessoas que são prestadoras de serviço entregarem um serviço de qualidade, gente? O mínimo de qualidade. Na verdade, Não é que nós somos exigentes, é o mínimo de qualidade. Saber identificar o endereço, a casa certa, o número certo, o nome do cliente certo. Agora, pegar e jogar o pacote, o cara vem gritando que nem um doido, que a água chegou, sem confirmar endereço, isso para mim é ser um idiocrata mesmo. Realmente, falta de na respeito. verdade, gente, isso especificamente não tem absolutamente nada a ver com dopamina. É burrice mesmo, então, Eu meu acho que Deus do céu. Isso tem, eu acho que tem a questão de o cachorro correndo atrás do próprio rabo, né? Tem a ver com educação também, né? Eu acho educação não de educação de leitura, a pessoa ser educada, né? Eu jamais vou chegar na casa de uma pessoa e vou ficar gritando, olha a água, olha a água, olha a água. No máximo, assim, por exemplo, bate palma, se não tem campainha, enfim. Eu não faria isso, né? Eu acho que ali tem várias questões. Não é a questão da dopamina em si. Porque se a gente for ver da dopamina, né? A dopamina é uma substância, é um neurotransmissor que tem no nosso cérebro. Sim. Certo? E que ele fica... como que a gente pode pensar? É como se fosse... aquele neurotransmissor que dá o prazer e a recompensa. Então, por exemplo... eu comi um chocolate, então ele vai me dar felicidade, assim como a serotonina. Só que a serotonina não tem a questão da recompensa, tá? Mas a dopamina é assim, legal, eu comi esse chocolate, então eu vou comer de novo. Então você quer, e que vai transformando também no vício. A gente precisa de dopamina, tá? A gente precisa e muito, porque o bom humor, a felicidade, o prazer, essa questão aí, né? Da felicidade, disso tudo, a gente precisa da dopamina, a gente precisa desses neurotransmissores que ajudam a gente a ter um pouquinho mais de bom humor no nosso dia a dia, né? Só que a gente sabe que, por exemplo, o excesso de estímulo aumenta muito mais a dopamina também, né? Então a questão de notificações o tempo todo de celular, 85 mil redes sociais, porque assim, gente, eu brinco muito com os jovens hoje em dia, né? Jovens, quando eu digo adolescentes. O que eu acho que a gente pode fazer, por exemplo, um outro episódio sobre como estão os adolescentes hoje. Adolescentes, tá? Não estou dizendo os jovens. Sim, adolescentes. Adolescentes, ali, dos seus 12 aos seus 18, aí, 17 anos. Porque, gente, eu lido com eles e, sem brincadeira, cada semana é uma gíria nova. A gíria atual é 6-7. Tudo é 6-7, né? Que não significa nada, só é 6 e 7. E, enfim, você não entende nada e você não sabe por onde começou, nem eles sabem, né? Agora manda julgar o verbo ser. Não. Né? Aí Manda fazer a tabuada do 7. Não, Não, do 1 vezes 1, não é então, nem do assim, 7. eu vejo, por exemplo, né, eu fui, por exemplo, semana passada, tava, né, com um adolescente, né, de 15 anos, aí eu fui medir a gordura dele e tal, aí deu 6,7, ele era bem magrinho, deu 6,7, gente, o menino deu um sorriso pra mim, que eu falei assim, nossa, que felicidade que o menino tá, ele olhou assim pra mim, olhou assim pra mãe, 6-7, e eu fiquei olhando com cara de tacho, assim, pra mãe, falei assim, tá, porque tudo é isso, né? Então, assim, e assim como tem 350 gírias, eu brinco muito que entre a semana, sai semana, tem uma rede social nova, né? E eles acompanham, que é uma beleza, né? Eu falo que sim, eu não tenho, na verdade eu até tenho uma conta no TikTok que eu não acompanho, que eu não tenho nem o aplicativo no meu celular, porque eu falo assim, o Instagram ele já me consome num grau absurdo, porque como eu uso o Instagram para trabalho, né, então ele me consome, né, então não tem como eu não ficar logada no Instagram, porque as pessoas entram em contato comigo no Instagram, eu tenho que gerar conteúdo pro Instagram, eu tenho que gerar stories pro Instagram, além, né, da gente olhar o Instagram, porque a gente acaba olhando, né. Sim. Então, assim, ter outra rede, por exemplo, eu desativei meu Facebook, né, meu Twitter, que na verdade, para mim, eu nunca vou conseguir chamar de X, ele vai ser sempre chamado de Twitter, né, o meu Twitter, ele tá ali, ele existe, entendeu? Tá lá. Mas é muito, então, gente, estímulo, sabe? Aquela questão que eu sempre falei e que eu vou repetir 85 vezes, o tal do silêncio mental.
né? O tal do silêncio mental. E aí, todos esses estímulos, né? Faz com que o cérebro ele vai se acostumando com isso, né? Então, as coisas simples, gente, começam a parecer que elas não têm graça, tá? É fato. Você precisa mais. Então, você precisa de mais ultraprocessados. Você precisa estimular muito mais a dopamina. Porque o que você dá hoje já não está sendo mais suficiente. Então, por exemplo, nesse caso, desculpa interromper, mas é sobre isso essa pergunta. Então, por exemplo, ficar scrollando os vídeos, né? Ficar passando os vídeos para baixo e para cima no TikTok. Scrollando, passando o scroll, né? Ficar rodando. Passando o vídeo, para mim chama isso. Tá bom, passando o vídeo. Pra mim é passando o vídeo também. Scrollando. Essa coisa de scrollando, descrotando aí, tá louco. Só. Tá, beleza, a gente já passando o vídeo. Então isso libera bastante dopamina na pessoa? Tipo assim, sim, coisas rápidas? Sim. Essas coisas de... Tudo que é muito estímulo, Léo. As pessoas hoje, elas não ficam satisfeitas em você ficar... O seu cérebro, ele não fica mais satisfeito em ficar meia hora na rede social. Não, ele precisa ficar 1 hora. Mas olha só, gente... Entendeu? Quanto mais, melhor. Entendeu? A gente não fica... Olha só como são as coisas. Se você não barra as coisas, é muito engraçado. Vou te dar um outro exemplo. Sim. Você faz um pedido de uma comida num aplicativo X. Você vai ver que no dia seguinte, o seu cérebro vai pensar em pedir comida de novo. Sim. Olha que gênio que é o seu cérebro. E muitas vezes a gente cai nessa. Aí você vai lá e vai pedir de novo. Seja saudável, não seja saudável, doce ou saudável, sim. Não importa, tá? Aí você vai pedir. Olha como é fácil arrumar um vício. Entendeu? Então, assim, hoje eu vou lá e vou pedir uma marmita, porque, eu tô com preguiça de cozinhar. Um exemplo, eu vou pedir minha marmita de jantar. Amanhã, quando eu estiver chegando na hora, talvez do meu almoço ou do jantar, o teu cérebro vai falar assim, ô Cássia, ontem você pediu comida, que tal você pedir hoje de novo? E aí você vai cair nessa tentação. E aí, no próximo dia, a mesma coisa. Então, assim, a dopamina, o que ela traz? Ela traz o prazer e ela traz a recompensa. Entendeu? Qual foi a minha recompensa? Eu não cozinhei. Entendeu? Eu não tenho gosto de lavar. Então não é uma coisa psicológica, não é uma coisa psicológica da pessoa mesmo, é o cérebro querendo ter esse prazer, essa dopamina, né? O nosso cérebro, ele é uma cascata química de neurotransmissores, gente. Seja dopamina, serotonina, cortisol... É uma cascata de neurotransmissores. Por isso que quando as pessoas, a pessoa ela é bipolar, a pessoa ela tem TDAH, a pessoa tem depressão, a pessoa tem algum problema ali neurológico, é a falta de um transmissor, ou é a falta, ou é excesso daquele transmissor, ou é a falta da riscada de algum fósforo ali, a grosso modo de dizer, para aquele neurotransmissor ser ativado. Entendeu? Então, tem pessoas, por exemplo, pessoas que têm depressão, elas até têm dopamina, mas elas não têm a riscada de fósforo para causar essa excitação, para causar essa felicidade. Por isso que as pessoas ficam muito para baixo, né? Então, elas não têm a dopamina, elas não têm a serotonina. Já a gente, por exemplo, que tem TDAH, a gente até tem a dopamina, mas a gente tem até outros neurotransmissores. Muitas vezes também o TDAH, eles têm muita dopamina, né? Tá uma loucura de dopamina, tá? Para quem tem TDAH é porque os neurotransmissores, eles estão ali, parece assim uma escola de 220, tá 220. Uma escola de samba. Então, a medicação, por exemplo, assim como para todas as outras, né, tipos de transtornos, ele serve para quê? Para você colocar nos eixos cada elemento e liberar o correto. Agora, então, na pergunta que eu faço, então... Só encerrando, para o meu TDAH. Quando a gente vive nessa sociedade que a gente vive, que é muita rede social, que é estímulo o tempo todo, que é notificação o tempo todo, por exemplo, eu que tenho TDAH, eu tirei todas as minhas notificações. Certo. Eu não tenho notificação de WhatsApp, eu não tenho notificação de Instagram, eu tenho notificação de banco por segurança. Né? Óbvio. Mas, tirando isso, né, é diferente de que você vê, né? Eu não vou falar só os jovens, mas eu conheço muita gente que, meu, o celular não para, é notificação o tempo todo, e a pessoa nem é blogueiro, viu?
É notificação o tempo todo. É notificação do YouTube, é notificação do Instagram, é notificação do Facebook, é notificação do TikTok, é notificação do banco, é notificação, sei lá, deixa eu pensar, do iFood, é notificação do, sei lá o quê, da Uber, da 99. Gente, é notificação para tudo. É notificação do que tá na hora de se maquiar. Pior que existe, tá, gente? Aplicativo de notificação de maquiagem. Tá? Gente, é notificação para tudo. Então, você não para. Então, assim, a cada vez que o seu celular liga, o seu cérebro, dopamina. Desligou. Ligou. Dopamina. Desligou. Ligou. Dopamina. Imagina quantas vezes isso acontece. Né? Então, olha esse ciclo que vira. Tá? Então, assim... A pergunta que eu ia fazer, tanto para você e para o Mr. It, né, mais para você, o que acontece? Será que a idiocracia, o ser humano tá desse jeito hoje? Será que é o excesso de dopamina, porque é o excesso de informação que a pessoa tá recebendo? Porque antigamente era mais difícil a gente ter as informações. Então, tipo assim, a gente tinha que comprar jornal, a gente tinha que fazer, então a gente vivia mais no mundo do que vivia hoje. A gente vivia num mundo inteligente. Hoje a gente vive num mundo burro, a gente não absorve porcaria nenhuma. Essa é a verdade. A gente tinha a situação manual, a gente precisava ir atrás para buscar as informações. Hoje a gente não precisa ir atrás, as informações chegam muito rápido para a gente, em forma de aplicativo, de rede social, essas coisas tudo. Será que essas informações, esse excesso de liberação de dopamina que a gente tem nos pequenos prazeres, será que isso tá deixando a pessoa mais, vamos dizer assim, mais dependente da sua burrice? Que, tipo assim, não precisa mais pensar, ela só executa. Pode falar, Ishi. Mando pra ele. Eu já falei demais. Não, eu vou ser honesto para vocês. Acho que um próximo convidado aqui vai ter que ser um psicólogo, porque é aquilo que nós... cara, é o que... Porque assim, eu assim, se tivesse, porque eu não consigo entender, porque eu sou crítico em relação a isso, mas eu uso. Eu poderia estar emburrecendo, gente, mas eu não estou emburrecendo. Isso aqui tem me ajudado a ter, rever alguns conceitos, algumas situações macro, né, de uma sociedade, do mundo, etc, etc. Agora, o que eu fico perplexo, o meu lado racional, o meu cérebro, não consegue entender como é que o indivíduo que trabalha com aquilo, como prestador de serviço, o cara não consegue identificar o endereço. Ele tá lendo ali no GPS, no Google Maps, o cara não consegue olhar para a placa e ver que o nome da rua da placa é diferente do que está no GPS. Que o número da casa é diferente do número de um apartamento. Ou o número pode ser até igual, só que se for um prédio, é o número do prédio mais o apartamento. Se é uma casa, é só o número da casa. É isso que eu não consigo entender, né? Quando a pessoa, por exemplo, não sabe ler ou escrever, tudo bem, a gente até entende. Mas o cara que sabe o mínimo, que eu acho que o mínimo que um cara, prestador de serviço, que trabalha como... ou que precise da ferramenta, porque para você ter um celular, você precisa saber ler. Não adianta você só saber ser operacional. Você precisa ler, identificar aqui o que está querendo dizer aí, os alertas que a doutora Cássia colocou que a gente recebe. O que eu não consigo entender, gente, é como isso aqui está fazendo... Isso aqui é uma ferramenta, assim, muito importante para a atualidade, né? Já comentei isso anteriormente também, e as razões disso, né? Não sou dependente dele, mas uso muito porque hoje tudo da nossa vida depende disso aqui, né? E outras coisinhas mais. Mas como é que o ser humano ele está evoluindo, gente? É isso que eu não consigo entender. E nós falamos da outra vez que o mundo está assim. Nós trouxemos case lá de faculdades, já tem livros comentando a respeito disso. E aí, como é que a pessoa, o cidadão, né? A gente está falando de dopamina, muita informação, mas, gente, será que essas pessoas não estão parando para pensar que ele precisa ler, ele precisa ler, interpretar? Sabe por quê? Eu preciso de um psicólogo aqui. Precisamos. Mas sabe o que acontece? Não é que as pessoas elas estão menos inteligentes, ou que elas estão, tipo, mais burras, mas sim, a gente fala que a gente está vivendo teoricamente, né, a grosso modo, a gente fala que a gente está vivendo numa sociedade que está emborrecendo. Mas, na verdade, o que está acontecendo é que esse excesso de dopamina, esse excesso de estímulo, o que está fazendo é que piora o desenvolvimento cognitivo da gente.
Tá? Então, é aquilo que você falou, Edson. O celular, né, a tecnologia, né, enfim, celular, né, todas as telas, elas vieram para... Eu acredito muito que ela teria que ter vindo para somar, né, e ajudar a gente, né, a pensar, né, a dar mais ideias, e não tomar o lugar do tipo, para que eu vou pensar se eu posso pesquisar? Você já tem a resposta. Você já tem a resposta. Né? Quando nós éramos mais novos, a gente ia na biblioteca fazer uma pesquisa para a escola, para um trabalho. Né? Se matava ao maço gigantesco. Hoje em dia, a inteligência artificial faz o seu trabalho. Né? E o melhor de tudo, né? Eu lembro que na minha época, os professores falavam assim, e não copia da Wikipédia, hein? Era muito assim, que era um site X, né? Então, hoje... se a gente fala, vamos falar assim, a gente vai para a escola e o trabalho é excesso de dopamina. Nós três pesquisamos no mesmo inteligência artificial e ela vai fazer diferente para teoricamente certo, né, com erros, porque a gente sabe que inteligência artificial não significa que é 100% certo, mas ela vai fazer 3 trabalhos sobre dopamina, o excesso de dopamina, e 3 trabalhos diferentes, né? Então, assim, nós seres humanos, estamos perdendo o desempenho cognitivo, tá? Por conta aí, né, da tela. A gente não, o cérebro, ele não tem mais tolerância para o esforço mental. Ninguém quer mais se esforçar mentalmente. Ficou preguiçoso. Exatamente, eu tenho um problema. Só que assim, aí a gente pensa assim, existe a questão da pessoa ser preguiçosa, né? A pessoa é preguiçosa. E existe a questão do excesso dessa dopamina ter causado esse vício, dessa questão de não ter mais tolerância do esforço mental. Gente, é real, vira um vício. Infelizmente, vira um vício. A pessoa, vamos supor, eu vou responder um e-mail para o cliente, para o meu paciente, para sei lá o quê, vou fazer uma resposta, vou fazer um plano alimentar, eu vou fazer qualquer coisa e eu vou usar a inteligência artificial. Você pode ter certeza que o próximo, meu cérebro vai ficar assim, aquele lá você usou, hein, o ChatGPT, por que você não usa isso também? Entendeu? E eu vejo assim, e para mim... Pior que a gente fica dependente depois. Eu conheço claramente as pessoas e eu sei quando não é a pessoa. Entendeu? Tipo, a pessoa, sei lá, vamos supor, né? Vou dar um exemplo, tá? Recentemente eu acabei brigando com uma amiga, né? E briga de amigas, tá? Brigas de amigas. E aí, né? Ela foi querer me mandar, tipo, pedido de desculpa, O que ela fez, gente? Ela jogou, acho que o problema no ChatGPT. O ChatGPT lançou o texto e ela me mandou, né? Ainda brinquei com ela, falei, você podia pelo menos não ter colocado no ChatGPT, né? Por exemplo, porque claramente não é você, eu te conheço há mais de 10 anos, não é você, entendeu? Até porque você conhece o jeito que a pessoa escreve, né? Você conhece o jeito que, tipo, ela nunca é de uma pessoa que manda texto, ela é uma pessoa que, é daquelas que sabe, manda, oi amiga, tudo bem? Deixa eu te falar uma coisa, queria te pedir desculpa, sabe? Várias de uma vez. Sim. Não é uma pessoa, você conhece a pessoa. Então, assim, e outra, né? Você vê até, tudo hoje virou. Eu vejo, assim, as respostas das secretárias no consultório, a resposta do pessoal ali no hospital. A gente perdeu o natural, né? Acho que a gente perdeu o natural, né? O Edson vira para mim e fala assim, gente, eu escutei esses dias, olha, o ápice para mim foi esses dias, eu solicitei um exame por um amigo, né? Um amigo do Felipe, na verdade, né? E ele virou e falou assim, e ficou, eu falei, e aí? Eu falei, não vai me mandar? E num dia... eu perguntei para ele e aí ele fez assim, é que eu joguei no ChatGPT, o ChatGPT já analisou. Sensacional. Incrível. Eu vou responder o quê, gente? Eu vou responder o quê, gente? Eu não tenho muito o que responder, entendeu? Porque assim, então tá, eu vou falar o quê? Então fechou, então tá. Eu falei, ao menos você pode me mandar? Aí o ideal foi que, assim, o ChatGPT disse que o colesterol realmente estava um pouco abaixo, que a vitamina D
estava mais abaixo, e aí entra um pouquinho mais, né? Aí eu falei assim, então tá, eu falei, isso, beleza, o chat GPT te respondeu, mas ele não te respondeu que você tá entrando no mínimo de B12, que você tá entrando no mínimo de ferro, e que você precisa suplementar essas coisas. É fogo, Entendeu? é fogo. Aí, entendeu? Assim, eu falo que às vezes eu vejo as pessoas falando isso e eu começo a ter preguiça de querer, eu não sei se sou eu, mas eu começo a querer ter preguiça de gente de debater com isso, entendeu? É diferente do Edson. Mais um pra equipe, Edson. Mais um pra equipe, Edson. Não, é diferente do Edson, que foi na minha consulta, e eu falei, Edson, a gente vai ter que tomar essa vitamina, porque, ó, tá vendo? Tá perto do nível mínimo e tal, e o Edson vira pra mim e falou assim, poxa, Cássia, nenhum médico me falou. Médico, pessoa, entendeu? Uma pessoa. Aí você até fala assim, poxa, que pena, né? Enfim, não falou porque o médico ele não vê isso, porque não sei o que, não sei o que lá, mas vamos melhorar isso pra gente não entrar em deficiência, tal, não sei o que. É diferente do Edson chegar pra mim e falar assim, o chat GPT não me respondeu isso, Cássia? Eu acho que se uma pessoa falar isso no meio da consulta, vai falar assim, obrigada, pega o seu dinheiro e vai, gasta o chat GPT, cara. Mas é uma coisa que a gente sempre comenta por aqui, cara. A gente já tá com o saco cheio de ter que debater com a pessoa. Quando a gente chega no momento que a pessoa fala assim, mas eu já fiz isso. Eu falei, eu e o Edson, a gente já tá numa linhagem, tipo assim, a pessoa vai conversar com a gente fala uma vez. A pessoa fala assim, não, mas eu quero fazer assim. Ok. Vai lá, mas eu não tenho mais vontade de debater com ninguém. Eu não faço nada. Eu e o Edson, a gente tá no momento que é assim, cara. A gente prefere ter paz do que ter razão. A gente prefere ter paz. Eu cheguei num modo que ontem, quando eu tava falando com meu pai, né? Vocês sabem, meu pai, pra quem tá ouvindo, meu pai tá com um probleminha, né? Em questão de diabetes e tal, não sei o quê. Aí eu falei ontem com meu pai, aí eu fiz assim, aí tinha dado um pico, porque eu tenho o controle dele, né, da glicose aqui, aí deu um pico de glicose, né, aí liguei. Pai, e aí, o que aconteceu, tal? Ai, filha, é porque eu comi isso. Tá bom, pai. Mas você não vai falar nada? Eu falei, pai, eu já te falei tantas vezes, eu fiz assim, né, eu falei, é isso que você quer? Falei, porque se for isso que você quer, fechou, falou, tá bom, né? Eu tô me preocupando por quê? Entendeu? Então, assim, cansa, entendeu? Então, assim, não tô mais debatendo com ninguém, sinceramente. Eu acho que eu tô ficando. Eu tô tentando silenciar um pouco mais a minha mente, entendeu? Porque, real, isso cansa, isso desgasta a gente, entendeu? Porque não é a pessoa te perguntando uma dúvida, entendeu? Porque ela confia no seu trabalho ou alguma coisa. Não. Entendeu? Cansa. Não, é fogo. É fogo. É que acontece, é que hoje em dia tá muito mais fácil a pessoa fazer assim as coisas que quer, porque acha que todo mundo, tipo assim, o IA vai resolver tudo a vida. Esquece que existe uma coisa mais fora. Então, tipo aí, assim... Mas, Ed, aí tem um porém, gente. Assim, não sei debatemos se é porque, sobre isso, já falamos. Então, não é porque a gente andou fuçando aí, não. Enfim, mas já tá claro, já tem até livros a respeito disso, dizendo que a IA não vai substituir um bom livro, uma boa leitura. A minha perplexidade... Não só leitura, mas não só leitura. Ele não vai substituir o ser humano na complexidade das coisas. Porque o ser humano tem ele tem a dinâmica, ele sabe. Mas é por isso que eu fico perplexo, porque as pessoas continuam seguindo esse caminho, parece um robozinho. Que nem, por exemplo, eu já conversei com alguns entregadores de aplicativo e eu fiz a seguinte pergunta. Olha, quais são os seus maiores perrengues no seu dia a dia? E todos eles foram unânimes. É desafiador, todo mundo quer te entregar rápido, né? Aquelas coisas que a gente já conhece. Eu falei, cara, mas o que vocês estão fazendo? Quando eles me relataram, eu falei, o que vocês estão fazendo? Ou o que vocês estão sugerindo para os gestores aí dos aplicativos para melhorar a performance, o desempenho e diminuir o estresse de vocês no trabalho? Todos foram unânimes em me responder: nada, não é problema meu. Olha o tipo de resposta que a gente escuta. Né? Seria muito simples nós aqui do Grupo Elane virmos aqui no nosso podcast e só falar de coisas prazerosas.
A gente estaria com excesso de dopamina aí. Vamos falar só de viagem, baladinha, sexo, rock and roll, droga não, porque eu sou careta pra caramba, né? Mas nos bons tempos tomava um esquisinho, uma caipirosca, né? Cara, mas o mundo real não é isso. O mundo real é o que nós estamos vivendo, o que eu estou vivendo, o que eu estou vendo, o que estou vivenciando está cada vez pior, né? E aí assim, poxa, mas você é velho, você tá... Gente, é que nós que temos bastante experiência, vocês quando ficarem vintage, vocês também terão, vocês vão começar a identificar o que talvez seja bom para vocês hoje, o que vier de novidade há 20, 30 anos para frente vai ser ruim. Ah, mas isso pode ser uma visão distorcida sua como ser humano? Olha, pode até ser, gente, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu nunca passei tanto aborrecimento e tanto nervoso com tecnologia. Você não consegue falar mais com pessoas. E quando você falar com pessoas, a pessoa do outro lado, né, seja presencial ou por telefone, quando consegue falar, a pessoa não te escuta. Por isso que quando eu dava minhas aulas, aí, as minhas palestras sobre empreendedorismo, o desafio do empresário é saber ouvir o cliente. Hoje, as empresas, por mais que investem em marketing, você pode ver, eles gastam fortuna em marketing, mas eles não melhoram o serviço de atendimento. Eles não melhoram o saque. Eles estão piorando, colocando a IA para responder para o ser humano. Olha só, colocando um robô para falar com o cliente. Eu aqui lanço esse desafio. Quem de vocês aí que estão nos vendo se deparou com algum tipo de problema dos cases que nós colocamos aqui e teve a solução perfeita resolvida pela IA? Vai ganhar uma barra de chocolate, tá bom? Nestlé, tá bom? Porque a Copenhague tá caro. Vai ganhar uma barrinha de chocolate aí de 80 gramas. Que é da Nestlé, né? Detalhe. Que antes era de 100 gramas, agora passou para 90, agora é 80, mas continua com o preço de 100 gramas. E mas que a Copenhagen é da Nestlé, né? Assim, aí, né? Você comprar o da Nestlé na prateleira da Copenhague, hoje é a mesma coisa. A diferença é só que um é mais caro. Mas brincadeiras à parte, gente, é isso. Eu fico assim, é isso que eu fico perplexo. Por isso que a gente está batendo muito nessa tecla. Fica até um pouco desgastante, gente. Mas olha, na quinta-feira nós falamos dos nossos cases. No dia seguinte, aconteceu isso. Aí você fala assim, meu Deus do céu, gente. E eu tô querendo ajudar, tentar ligar para essas empresas, né? Eu não consigo, gente. Eu não consigo. Não dá. Eu não consigo ligar para essas empresas e darem a minha sugestão. Não dá. Não dá. Vocês conseguem? Eu cheguei a uma conclusão que nem o Reclama Aqui, eles lá olham mais. Não, Reclame Aqui já não tem mais, portanto. Teve, né, tive 3 casos, assim, esse ano que me lembram, né? O primeiro foi quando o meu gato ficou doente. Eu comprei, não sei se era uma medicação ou era alguma comida especial, eu não lembro. Eu sei que eu pedi pelo aplicativo, né? E aí, beleza. E nada. E esse aplicativo, a tendência dele é de eles entregam em até 25 minutos, né? Ok, beleza. Né? E sempre, nunca tive problema. Eles sempre me entregaram até 25 minutos, né? E aí, nada. Passou 25 minutos, passou meia hora. E eu precisava daquilo, né? Porque ele estava doente. Aí, de repente, eu recebi uma mensagem de que a minha mercadoria tinha sido entregue. Eu falei, opa, não foi. Aí eu entrei em contato. Não, aí encerrou-se, né? Foi entregue e encerrou-se o meu pedido. E aí, para eu conseguir falar com alguém que não tinha um telefone de saque, beleza. Então fale aqui, né? Tem um negócio, aquela coisinha, né, do chat. Aí manda. Aí, né, você manda o número do seu CPF. Mande o número do seu protocolo, do seu pedido. Eu não sei porque o meu pedido já tinha sido encerrado, então eu não tinha o número do pedido. Aí eu mandei, então, o número do CPF. Aí aparece assim, quantas pessoas tinham na minha fila, né? Aí você tem X pessoas na sua fila, aí você fica lá, feito uma bocó esperando, né? Aí chega na sua hora, tal, aí eu expliquei, moça, mas foi entregue. Eu falei, então, moça, mas foi entregue, mas não foi entregue para mim, né? Enfim, eu fiquei 2 dias
para resolver. Eu comprei de outro lugar, eu saí para comprar, mas eu fiquei 2 dias tentando explicar que não chegou na minha casa e que eu queria o ressarcimento. No final das contas, depois de muito estresse, depois de muita ameaça, eu consegui o ressarcimento daquele produto, né? E nunca mais eu comprei de novo nesse aplicativo, porque gerou-se um estresse enorme. Isso me gerou um estresse. Também me gerou um estresse que eu acho um absurdo, né? Então, o Felipe, ele tem uma loja, né? E aí acabou se acontecendo que a pessoa que pediu o produto, a pessoa passou o bairro errado. Nossa. Né? Foi ótimo. Olha. Porque já tinha sido despachado. Entendeu? O produto já tinha sido despachado. Aí, a pessoa, né? Quando despacha, a gente manda o número do rastreio, né? Aí, acho que a pessoa vai, né? Não chegou, acho que a pessoa foi rastrear, né? É por transportadora, não é pelo correio. E ali tava, eu não lembro exatamente, mas estava escrito um negócio assim que não foi possível entregue, mas ainda não tinha voltado para cá, né? Não tinha sido porque o bairro não existe, ou o bairro é inexistente, alguma coisa assim. Aí a pessoa entrou em contato com a gente. Aí a pessoa falou assim para mim: olha, não chegou, tá, não sei o quê, porque eu que fiz o atendimento, né, dele, ali, né, do saque, né? E aí eu fiz assim, eu falei, mas qual é seu bairro? Aí era tipo, ele tinha falado bairro X e é tipo bairro Y. E aí eu fui pesquisar no Google Maps, sabe? Tipo, não é nem o meu bairro aqui do lado, entendeu? É um bairro. Aí eu fiz assim, eu falei, mas aconteceu alguma coisa? Eu falei, você se mudou, o bairro é de outra pessoa? A pessoa simplesmente postou um bairro aleatório, né? Um bairro que, tipo, X, não existia naquela cidade. Aí eu virei, né? Falei assim, o que a gente faz agora? O erro é da pessoa. A gente vai esperar voltar. E aí eu falei assim, a gente vai pagar outro frete, a gente fala para a pessoa pagar o frete. Eu falei, como é que a gente faz isso? Né? Gente, aí eu falei assim, vou tentar falar com a transportadora. Foi ótima a minha experiência com o robô. Nossa, é maravilhoso você falar com o robô, é sempre não assim. Não tem um 0800, não tem... Aí eu escrevi assim, quero falar com uma pessoa. Né? Não existia. Né? A pessoa... Eu escrevi, eu falei, pessoa, saque humanizado. Quero falar com uma pessoa, não com um robô. Eu sei que assim, beleza. Aí eu joguei no Reclame Aqui, eu joguei mandei e-mail. Eu sei que assim, eu consegui resolver depois de 2 semanas. Não voltou para cá. Conseguiram resolver lá e alteraram o Merece. Mas olha tudo. É fogo. Pra acontecer. E o último que foi recente, foi acho que agora em março, foi que eu pedi uma bolsinha, né? Na AliExpress. Não, na AliExpress. A bolsinha era de um jeito, com alcinha, tudo. Aí chegou pela Amazon a bolsinha. Uma coisa de louco. Outra bolsa. Nossa. Né? Da mesma cor, só que não tinha alcinha, não tinha zíper. Eu falei, não entendi nada. Aí eu pedi outro valor também, né? Aí eu pedi a troca, né? E aí, para você conseguir um ponto de troca que eles não estavam nem aceitando o Amazon e nem aceitando o Ali. Né? Eu falei, gente, vocês precisam entrar num termo. Eu falei, o que vocês vão aceitar? Porque eu fiz a compra no AliExpress. Eu não fiz a compra na Amazon. Como é que eles me entregam a Amazon? Né? Foi uma loucura, né? Então, foram essas três cases aí que eu tive esse ano. Mas já tive vários, né? Que a gente nem lembra de todos. Só pra gente falar aqui, o nosso amigo Mr. It vai precisar dar uma saidinha aqui da live e a gente continua aqui, eu e a Cássia. Mas, Mr. It, obrigado por você ter continuado com a gente aqui, tá? Na live. E a gente continua na próxima aí, faz a parte 3 aí. Ó, eu que agradeço e, por favor, se vocês descobriram a solução, por favor, deixar. Olha, eu agradeço de joelho aqui, gente. Obrigado aí, viu? Beijo pra você. Tchau. Beijo. Mas, Cássia, voltando a falar, não foi só 2 casos que aconteceu com você, não, tá? Se eu não me engano, tem um terceiro, tá? O da Enel. Ah, não, gente, não. Aí o da Enel é sensacional, cara. O da Enel... Isso aí foi o da Enel, foi maravilhoso. Qual deles? Teve mais? Eu só estou sabendo de um. Porque a gente ficou 2 vezes sem luz esse ano. 2? 2. Uma...
Sensacional, cara. Eu achei genial. Do nada, gente, deu tipo, acho que 11 horas da manhã, puf, acabou a luz. Isso foi acho que em janeiro, não foi, Léo? Foi janeiro. Foi janeiro. Né? Puf, acabou a luz. Ah, beleza, né? As minhas contas estavam pagas, né? Estão pagas, beleza. Ah, acabou a luz no bairro, né? Vamos ver se acabou a luz no bairro. Eu crente que tinha acabado a luz no bairro, né? Aí, aquela coisa, mandei mensagem aqui para um vizinho. Oi, fulano, né? Você tem luz? Né? Acabou a luz aí também? Não. Aqui tá ok. Mas, como eu moro quase de esquina, a fiação elétrica dele é da rua, né? Paralela à minha, né? Falei, bom, vou perguntar então pra fulana, né? Pra outra fulana. Fulana, você tem luz? Tem luz. Eu falei, então o problema é aqui em casa. Ponto. Vamos lá, liga o Nenel. Né? Ai, pra falar com você de jeito... Isso me irrita muito, tá? Pra falar que você demora 10 minutos pra você conseguir chegar no atendente, né? Aí, beleza. Consegui falar com o atendente. Oi, fulano. Você sabe uma coisa que me irrita muito também quando você fala com o atendente? Você não consegue escutar o nome da atendente ou do atendente. Porque eles falam parece que fala... Por quem eu tô falando? Não tem uma vez que eu ligo para qualquer saque que eu não pergunto de novo o nome da pessoa. Eu não sei vocês que estão ouvindo. Vocês já prestaram atenção? Não tem uma vez que eu não ligo. Enel, Vivo, Sabesp, sei lá. Eu odeio ligar. Provedora. Em qualquer lugar. O que eu falo? É bem assim, né? Aí, enfim, liguei. Aí eu falei, eu tô sem luz e eu queria saber o que está acontecendo. Né? Aí o engraçado é que a pessoa pede de novo os seus dados, sendo que eu já passei os meus dados na gravação. Não é assim? Não sei por que eu passei meus dados. No outro episódio eu falei exatamente isso. E eu não sabia, tá? Né? Pra que você tá passando seus dados de novo? Se assim, né? Você confirma. Aí, gente, escuta essa. Eles desligaram a minha luz por um dia, voltou só no dia seguinte, às 8 horas da manhã, sem brincadeira, porque quase 24 horas sem luz, por falta de confirmação de cadastro. Que maravilhoso! Que lindo! Cássia, você mudou de casa. Não, faz 25 anos que eu moro aqui. Mas... Não, também não, gente. Mas você mudou o quadro de luz. Não, eu não mudei merda nenhuma. Aí eu fiz assim, pois bem, qual é a confirmação que você precisa, moça? Você mudou o titular, porque assim, você mudou a titular. Não, a titular existe desde quando eu tinha, acho que 19, 20 anos, quando eu assumi a conta de luz. Eu tenho 36. Se dissesse que, nossa, mudou alguma coisa, não mudou nada. Não mudou nada, tá? Aí, beleza, eu falei, quais são os dados, né, que você precisa, moça? Com toda a calma do mundo, né? Gente, ela precisava do meu CPF. Desde quando eu vou mudar meu CPF? Por que eu tenho que confirmar uma coisa que já está confirmada para sempre? A minha data de nascimento, que vai ser para sempre a mesma, e o nome da minha mãe. O que a merda do nome da minha mãe? É ela que vai pagar a conta? Que tá no céu. Podia, né? E aí eu fiquei até aí eu fiz assim, moça, pois bem, tá confirmado, vocês vão ligar minha luz. Vocês têm 24 horas para ligar. Eu falei, você tá de brincadeira comigo? Nossa Senhora! E não bastasse, eu paguei uma taxa, tá? Para religar. Taxa também? De R$14,90 na conta seguinte. Por uma confirmação de cadastro, porque eu acho que eu devo ter mudado meu CPF, nasci de novo, né? Não sei lá. Outra data de aniversário agora tem. E outra mãe também, né? Não sei. Gente, eu fiquei muito enfurecida naquele dia. E aí, recentemente também, eu não tive luz, né? Porque eles estavam fazendo reparo, ninguém avisou. Eu fiquei sem luz o dia inteiro e voltou só no dia seguinte de novo. Né? Mas esse da coisa foi sensacional, cara. Esse cadastro é maravilhoso. Eu me lembro Pra mim, o ápice esse ano... Não, mas o da Sabesp foi o ano passado, né? Mas o ápice, sim, foi da Enel. E uma conta da Sabesp que eu tava devendo, que eu não sabia, né? Que eles vieram na minha porta cobrar. R$75 com a maquininha. E não tava nem mais de um mês atrasado, né? Tava nem isso, né? Não, tava tipo, acho que uma semana. Não, tava atrasado. Tava. Tava. Mas era tipo de um mês X, sabe? X.
As outras vinham e ninguém mandou um alerta, nada, uma notificação, nada. Assim. Tipo, porque assim, eu Sempre pensei que isso aí tinha que embutir numa outra conta. Tá atrasado igual cartão de crédito, sabe? Você não pagou inteiro, não pagou? Vai vir no próximo, meu filho. Né? Não. E aí, eu achei que era golpe, né? Porque imagina que essa vez vai vir na porta cobrar. Não, com certeza. Isso. Aí quando o moço chegou todo uniformizado e tal, você quem sabe, gritou, Sabesp. Aí lá fui eu sair, né? Achei que era leitura, né? Não sei. Apesar que nunca me chamam pra leitura, que eles vão com aqueles negocinho que abre. Maquininha, né? Eles vão com aquela coisinha que abre o seu... Aquela portinha onde fica o seu registro. Aí eu saí, né? Eu olhei, aí eu tava de dentro do portão, o moço todo assim, a senhora Cássia? Eu falei, sou eu. Então, tem uma conta aberta e não sei o que lá, do mês X, enfim. Aí eu fiz assim, tá, tem que pagar. Aí eu fiz assim, falei, o que acontece, moço? Aí ele me mostrou, né? Aí eu fiz assim, falei, tá. Falei, você tá me cobrando na minha porta? Aí ele falou, agora sabe que a Sabesp aqui em São Paulo realmente mudou, né? Procedimento. Não, mudou o dono. Mudou. O site é outro. O site até que ficou melhor, ficou muito mais rápido, né? Aí eu falei assim, moço, eu falei, com todo respeito, eu falei assim, eu vou ligar na Sabesp, né? Liguei na Sabesp, falei, falei, tem um homem vestido de Sabesp na minha porta. Vestido de Sabesp é ótimo, né? Vestido de Sabesp. Com gotinha d'água, né? Ele é um hidrante. Vestido de Sabesp na minha porta, me cobrando uma conta de R$75, o tralalá do mês de tralalá, do ano de tralalá. Eu falei assim, não tô entendendo. Eu falei assim, não tô entendendo. Aí a moça falou, realmente tem essa conta, tá em aberto. Eu falei, moça, fiz assim, mas tem mais 10 contas pagas pós isso. Eu falei, como é que vocês me cobraram antes? Eu falei, quanto de juros eu vou pagar? E agora, né? Falei, como assim que tem um homem que tá me cobrando? Eu falei, o que eu faço, moça? Ela falou, a senhora tem que pagar, porque se a senhora não pagar, vão cortar tua água. Eu falei, não, tudo bem, a gente vai pagar, beleza. Aí eu achei genial, cheguei lá, beleza. Falei, moço, falei, real, né? Falei, nossa, né? Puxei um assunto com o moço, porque tadinho, né? Falei, moço, pedi desculpa. Falei, moço, desculpa ter ligado. Ele falou, tá tudo certo, tá? Eu sei, é estranho, eu também ligaria. Falei, não, tudo bem. Eu falei que eu estranhei, uma conta de, tipo, mais de 10 meses atrás, que eu não tinha 10 meses, gente, 10 meses, né? Não, moça, agora tá, enfim. Aí ele me contou que antes dele ter vindo aqui na minha casa, ele tinha ido numa senhorinha que tava 8 dias de atraso. Nossa, 8 dias? Vai pra puta que te pariu, entendeu? Cara, vai não pra dá, puta não que te pariu. Aí eu paguei, e aí quando eu dei o cartão, o moço falou assim, é débito ou crédito? Joguei no crédito, né? Aí o moço falou assim, você quer em quantas vezes? Eu falei, oi? Aí eu fiz assim, como assim, moço? A senhora pode fazer em até 24 vezes. Nossa. Aí eu falei assim, com ou sem juros? Gente, eu juro por Deus, se ele falasse sem juros, eu jogava em 24. Só de raiva. Só de pirraça. Aí ele falou, com juros. Eu falei, faz em uma só mesmo, moço. Eu falei, obrigado, juros, você deixa pra lá. Né? Nossa, aí eu falei, gente, eu falei, não. Mas se fosse 24 vezes sem juros, Léo, mas eu tinha cara, jogado 24 vezes sem eu falo, juros. Cara, eu falo. Isso que, no outro episódio, a gente até comentou sobre esse tipo de idiocracia. E pra mim não passa de ser pessoas idiotas, tá? Porque, mano, a empresa, ela tem a possibilidade de ter uma parte deles lá de controle. Ele tem um controle de fluxo. Ou controle de envio, ou controle de recebimento, ou controle de pagamento, controle de recebimento, eles têm isso. No outro episódio, a gente falou bastante sobre isso, que o Edson, uma vez, ele fez um pedido de compra, e quando a gente compra por alguns aplicativos, ele aparece o tipo de rastreio. Aí ele fala, está saindo para entrega, está em rota de entrega, Você sabe que tem isso. O do Edson, quando ele comprou na Casas, a Magazine Luiza, não veio isso, só falou assim, ó, está em estoque. Aí depois, do nada, chegou falou na casa dele. Do nada, se combinou para chegar no dia 20, e aí no dia 5 chegou. Só que ele não estava em casa. E não aparece no aplicativo em rota. Aí foi a conversa nossa que a gente falou no outro episódio. Falou o seguinte, a pessoa, eles têm a máquina deles lá para eles terem o controle. Então eles conseguem colocar a rota para isso e isso. É que nem os coisas de pagamento.
eles têm controle de fluxo lá para colocar isso. Caso atrasou o mês, eles têm como colocar lá para receber e-mail, para você botar outra cartinha de cobrança, porque quando a gente atrasa, ele manda 2 cartinhas, né? A impressa lá, vem a cartinha da Sabesp normal e outra Sabesp lá falando. Imprime eternamente, né? O moço fica imprimindo eternamente. É grande. Aí que a pessoa fala assim, não, mas isso cobra tal. Então a gente chega no momento que a gente fala que isso aí é a parte da pessoa que foi a responsável naquele setor, fez esse erro. E quem paga é o cliente. Porque se tivesse mandado na hora, você não teria ter feito isso ou ter feito isso. Aí o que acontece? Aí fala, 2 erros não faz um acerto. Entendeu? Não adianta falar que eu errei, mas você também errou. Fala, não, 2 erros não faz um acerto. Errou e pronto. Só que a responsabilidade, quando você espera uma conta, que essa conta é mensal, a pessoa tem que pagar, porque a gente tem tanta coisa na vida corrida, tanta informação que a gente tem, que às vezes a gente perde o controle. A gente tem um alarme. Só que acontece, a gente tá pagando um monte de conta, não tá ali o boleto, você fala assim, mano, tá em conta corrente, ou tá, já paguei, já não sei o que, não tô encontrando aqui a conta porque eu já paguei, já rasguei e joguei fora, porque eu pago pelo aplicativo, não tem cidade de eu tá escrevendo a cartinha. Então, existe N motivos. Só que a obrigação é da empresa falar, tá atrasado. Ou então chegar lá no aplicativo, colocar lá, em rastreio, tá lá falando, está em rota para a sua casa. Então, tipo assim, existe esses momentos, essas logísticas deles não batem. E aí, quer botar o quê? O culpado é sempre o cliente. O culpado é sempre o outro. E que afeta a todo mundo no ambiente. Aí começa o pessoal a ficar revoltado, aí fala que o pessoal é estressado, o cliente não presta, a empresa não é. Então, tipo assim, são pequenas coisas que estragam os 2 lados. O lado da empresa e o lado do cliente, cara. Com certeza. Ridículo. E, Cássia, e falando já nesse assunto, já passando uma coisa a mais, que a gente tá falando isso, tem uma coisa legal que a gente falou no outro episódio com você mesmo, que a gente comentou sobre o ruído branco, né? Ruído branco, que o pessoal hoje não gosta de dormir, não consegue dormir direito, tá? E como a gente tá falando dessa coisa de vício, eu sou viciado em barulho, eu não consigo dormir em silêncio. São umas coisas que, tipo assim, silêncio eu percebi... incomoda, né? Então, a gente que tem TDAH, se ficar em silêncio, minha cabeça, eu escuto alguém falando lá na rua, ou um cachorro latindo. Você não consegue silenciar sua mente. Ou um barulho de barata andando, qualquer coisa. Cara, olha isso, olha o nível que a gente chegou. A gente não gosta atenção. de silêncio, cara. É uma coisa incrível. Você não gosta de silêncio. Não dá, cara. Ou eu tenho que dormir com o ventilador ligado, ou eu tenho que dormir com música, eu boto no meu celular. Eu não boto meu celular um pouquinho longe, mas eu coloco lá no Spotify. Então ele fica repetindo vários podcasts, ou então várias músicas, e fica com a lista de música. Esse dia eu estava ouvindo a MCA. Você sabe que isso é costume, né? Porque se você se forçar a dormir, uma hora ele vai acostumar. Porque então, eu fiz isso. Então, isso que é legal. Quando a pessoa se força a alguma coisa, ela consegue. É que nem a gente. A pessoa quer emagrecer, não vou conseguir emagrecer. Não, se você tentar, você consegue. É só fechar a boca, ter o controle, tal, que você vai. Então, isso é o vício da gente. E eu falo, o meu vício é esse. São pequenas coisas. Por exemplo, eu preciso ter barulho pra dormir. Você tem vários, né, meu filho? Você tem vários, né? Você tem vários. O vício tem um monte, mas o principal mesmo é... Nossa, pô, se eu tenho um monte, parece que eu sou drogado. Galera, eu não sou drogado. Ah, que bonitinho, o Loki apareceu. Apareceu? Apareceu. Então, Não, de vício, gente, não tô falando de vício de drogas, nem... Não eu também tenho vários vícios. Só de cerveja. Eu, por exemplo, vou ser muito sincera, eu tenho que ter o controle, é real, tá, gente? Eu amo uma Coca Zero. O Léo sabe. Né? Eu tenho que ter o controle. Eu não compro aqui na minha casa, porque, gente, se eu comprar, a minha mente, ela vai trabalhar num grau absurdamente do tipo, mas é só um golinho, é só um copinho. E aí, se eu comprar uma embalagem de 2 litros, enquanto não tiver o final, a minha mente não sossega. Então, eu não compro. E eu tenho que me policiar de quando eu saio, né? Eu vou almoçar, por exemplo, quando a gente foi lá no Summit, eu peguei uma Coca Zero, né? Verdade. Então eu tenho que me policiar para, tipo, não ficar pegando, né? Por exemplo, hoje quando eu fui almoçar, né? Lá no trabalho, né? Aí eu acabei não levando marmita, que saí correndo, então eu fui comer no quilo, né? Aí eu olhei assim,
Ai, gente, uma Coca Zero geladinha. Porque a embalagem faz a gente ter vontade também, né? Faz. Aí eu fiz assim, não, eu vou na água com gás, né? Olha só, e depois eu me senti super orgulhosa porque eu não peguei Coca, né? E aí a gente se sente, né? Então assim, todo mundo tem um vício. Tem gente que tem vício em doce, em pão, em refrigerante, em chocolate, né? Tem gente que tem vícios em coisas ruins, tem gente que tem vício em compras, maquiagem, sapatos, né? E enfim, e remédios, né? Balas de eucalipto, e outras coisas. Lá vem ele vai pegar o pote de bala. Aos preto. Já acabou a coisinha de eucalipto? O pacotinho acabou. Eu acho que acabou. Você comeu um pacotinho de bala de eucalipto, Leonardo? Comi, mas se quiser eu tenho mais, ó. Eu tenho um pacote completo. Ai, gente, foi tão bom apresentar esse episódio com você. Cara, ainda bem que a gente não tá no Vida e Equilíbrio. Isso ia tomar o esculacho, mas deixa pra lá. Não, mas o que acontece? Isso aí eu posso falar. Não tenho o que falar. Não é porque eu queria ajudar a senhorinha do metrô. Não é me defendendo, não. Mas isso é um vício. O que acontece? Eu não sei, mas acho que isso é psicológico. Se eu não tiver nada na boca, eu começo a tossir. Mas precisa ser a bala de eucalipto cheia de corante, açúcar e conservante, meu amigo? Precisa. Pra mim não tinha. Meu filho, joga uma maçã, joga uva, joga morango, joga, sei lá, uma passa, põe granola, come outra coisa. Não precisa ser essa merda, esta porcaria. Nem que você coma a ração do Loki. Ela é melhor que isso daí, meu filho. Pelo amor de Deus. Leonardo, o dia que eu for aí, você tira do meu caminho, porque eu vou distribuir. Eu vou voltar a usar isso aqui, o própolis aqui, que é mais... Pronto. Gente, junto com o meu polivitamínico aqui. Eu não trouxe nada pro polivitamínico, não é possível. Então você comprou uma caixa dessa balinha? Comprei. Eu gosto dessas balinhas. Eu ia comprar aquelas coloridas, mas as coloridas eu acho muito ruim, então... Colorida? Que colorida? Sabe balinha de goma que tem... Adoro bala de goma, mas não compro, você tá vendo? Você vê aqui, quando você veio aqui na minha casa, você viu? Não. Então, eu prefiro assim, essas balinhas que é mais fácil. Mas essas coisas de vício, que a gente tem o vício branco, o vício do som, o vício na música. Entendeu? Igual fala, essas coisas, a gente vai fazer um episódio só de vício. É interessante trazer o Mr. It e trazer o Cello. Eles têm um vício também esquisito, eu também tenho outros vícios. São pequenos vícios que dão aquele prazer. Então a gente vai ter um episódio falando as pequenas coisas, isso me dá prazer. Vai ser o nome do episódio. E é legal, porque assim, tem vícios que são, tipo, ok, a gente tá falando, por exemplo, meu vício de refrigerante, o Léo com as balinhas, tal. São vícios que vão prejudicar a nossa saúde? Vão. A médio e longo prazo a gente sabe que vai. Mas tem vícios que eles são... Aí a gente entra, né? No vício de álcool, vício de drogas, vício de jogos. Não, é interessante a gente falar de um episódio sobre vício, porque eu fui fumante, né? Não sei se você sabe, mas eu fui fumante. Fui fumante durante 15 anos. Eu fui fumante 15 anos? Eu comecei com 18. Porra, finalmente alguma coisa que eu posso te dar parabéns, hein? Eu fumei durante 13 anos, eu fumei. Nossa, finalmente. Mas faz 15 anos. Vai fazer 15 anos. Parabéns. Esse ano faz 15 anos que eu não fumo, não ponho um cigarro na boca. Parabéns. Primeiro parabéns na vida dele. E álcool vai fazer agora... 3 horas. Vai fazer 6 meses que eu não ponho um pingo de álcool. Cerveja, vinho, nada, entendeu? Muito bem, parabéns. Tudo que eu tomo agora hoje, eu tô em álcool, Léo. Então, vamos fazer um episódio sobre isso. O Edson vai ter muita história. Para. Não, você não é viciado em álcool. Para. Não, parou. Nossa do céu, você não sabe. Zerou o game. Não, para. Você não é, não. Para com isso. Eu fui alcoólatra. Pra você ter uma ideia, na Bolsa de Valores, quando eu trabalhava na Bolsa de Valores, eu já fui alcoólatra. O Edson sabe disso. Eu não tinha um dia... Tipo assim, o problema do alcoólatra, isso eu posso falar pra vocês, galera. O alcoólatra não é aquele que bebe um dia e já fica bêbado, tipo assim, um dia na semana, não. O alcoólatra é aquele que toma uma cerveja todos os dias da semana. Eu fui aquele cara, vício, né? Tipo assim, eu não conseguia ficar um dia sem cerveja. Tem que ter cerveja.
que ter cerveja. E tipo assim, eu ficava segunda a domingo tomando cerveja, chegava no domingo ou no sábado, eu tornava até ficar bêbado. Mas tinha que ter isso. Então eu fiquei durante anos fazendo isso, direto, só que depois eu parei, depois eu fiquei só uma semana, depois eu fiquei só uns dias, depois eu fiquei vários dias sem beber, isso e tal. Só que isso é vício. E hoje é a primeira vez que eu fico mais tempo assim sem beber, eu tô ficando mais de 6 meses sem álcool. Porque é aquela, eu tô com 40 anos e aquela, né? Eu quero chegar pelo menos aos 60, né? Então vamos tirar as coisas que faz mal, tipo assim... Vamos tirar as balinhas também de eucalipto. Então, eu comprei, mas eu não tomo direto, só quando eu gravo podcast, porque eu preciso botar uma coisa na boca, então... então a gente vai achar outra coisa. Então, a ideia lá é o mascar chiclete, ficar mastigando chiclete. Prefiro. Ainda é ruim, mas eu prefiro. Então, mas aí vamos fazer um episódio só nessas coisas, nas pequenas coisas que me dão prazer. Aí a gente vai fazer um podcast só de vícios assim pequeno. E tem vício, tem cada vício esdrúxulo que o Cello e eu a gente tem. Cara, um dia a gente pegou uma conversa e a gente começou a falar de vai vício. ser até sem graça eu participar, porque eu vou ter vício de tipo... Você tem. Depois você vai começar a ouvir a gente, você vai falar assim, eu também tenho isso, não sei o que, tal, você vai ver. A gente pegou um vício desse jeito e começou a falar assim, foi legal. Eu tenho vício em café. Pode ser, posso falar que eu tenho vício em café. Mas você vai ver, essa conversa vai ser muito eu já tive vício de ficar comprando máscara de cílios. Rímel. Olha, eu tive um vício de ficar comprando toda semana, eu tive que comprar o estoque de maquiagem. Aí eu sei que era da... como chama lá da... Você ia comprar estoque de maquiagem? O que acontece? Eu já tive uma empresa de maquiagem, tá? De loja até 10 reais. Até 10 reais. Só que eu comprava coisa assim e colecionava. Pô, eu colecionava batons coloridos. Eu fiz mal. Você imagina ele arrumando uma namorada, aí a menina vai na casa dele. Da minha noiva. Eu era noiva na época. Ainda bem, né? Ainda bem. Aí eu colecionava, ela ia em casa, ela roubava o meu. Aí ela roubava o meu. Você sabe que tem um episódio que foi muito engraçado. O Felipe, quando eu abri uma empresa, ele falou assim, eu preciso de umas esponjinhas, igual essas esponjinhas que você tem de maquiagem, né? Aí eu falei, vamos lá na loja, né? Putz, paramos na gôndola. E aí Você acredita que eu já comi uma esponjinha com essa capuchinha? E ele escolhendo, assim, as esponjinhas, sabe? Batendo, assim, na mão. E as mulheres fazendo assim. Aí, tipo, passou uma senhora que viu ele, porque ele é alto. Aí a mulher fez assim. Travecão, assim. Muito bom. Eu me afastei só pra ficar vendo a reação, sabe? Das pessoas. Mas eu já botei na boca pensando que era coxinha. Sabe aquele esponja que parece uma coxinha? Eu tava bêbado, eu tinha explicação. Eu tava alcoólatra, eu tava bêbado. Eu já fui, já. Mas tem várias histórias assim que dá pra gente trazer aqui. Mas pra continuar o nosso aqui, pra gente chegar já pro final, Cássia, episódio assim, eu quero falar uma coisa pra você, ver se vocês podem me falar. Essa dopamina também afeta também na parte do burnout? Então, tipo assim, a pessoa é viciada a trabalho, também afeta isso ou não? Isso tem nada a ver? Não. A não ser que no burnout, não. A não ser que o trabalho da pessoa seja, tipo, tela. Prazerosa. Né? Seja o estímulo em si, em tudo. Sim. Mas o burnout, não. O burnout, eu acho que ele tá muito mais ligado ao cansaço mesmo, ao você abraçar tudo, né? E lembrando que o não burnout, se desligar, né? Não se desligar. Exatamente. Lembrando que o burnout, ele não é só a questão de, tipo, trabalho, né? Trabalho não é só a questão de dinheiro, né? Remuneração. A gente também vê tantas mães que entrando em burnout porque você tem que cuidar dos filhos e da casa, né? Então, o meu sobrinho tem 17 anos aqui, ele entrou em burnout só de estudar. Ele só queria estudar, não tem que passar na prova, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Que a gente falou assim, não, dá uns tempo aí, senão vai ficar louco. Eu sempre vou bater muito na tecla, né? Que eu acho que claro que a gente tem hoje uma medicina muito mais avançada que décadas e séculos atrás, obviamente, né? E eu acho assim, tudo tem o seu lado bom e tudo tem o seu lado ruim, né? Assim como a evolução da tecnologia. Sim. Né? Tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Mas, como eu vou, né, falar de novo, o tal do nosso silêncio, né?
ninguém consegue mais ter o silêncio. Eu vou te dar um exemplo, tá? Semana passada, quando eu fui na missa, eu fui na missa, aí chegou na hora da comunhão, eu fui lá, recebi a hóstia, voltei pro meu lugar, rezei e sentei de volta. Léo, todo mundo em volta no celular. Ah, é fogo. Cara, e eu fico inconformada, eu nem levo na missa o meu celular. Entendeu? Porque, assim, eu vou usar o meu celular pra quê? E outra coisa que me incomoda muito, gente, as pessoas estão tirando foto na missa. Porque as pessoas agora precisam fazer check-in no ambiente ali, né? Seja na igreja, né? Seja num templo, em qualquer lugar ali, de cada um tem a sua religião, né? Mas não precisa ser só na igreja, não. Tem gente que vai viajar e fica direto no celular filmando tudo. Tipo assim, a pessoa não curte o momento. Vai em show. Mas ainda assim, você tá viajando. Mas assim, o que você vai postar que você tá na igreja? Ou que você tá no culto? Que você tá Gente, eu falo que assim, tem momentos que um dos motivos pelo qual, né, eu vejo, né, pela minha fé, que quando eu vou rezar, quando eu vou à missa, né, essas coisas, é um momento que eu busco a minha espiritualidade, é um momento que eu busco me elevar e me evoluir, né, ter uma conversa com o meu espiritual, entendeu? O que o celular vai te adiantar? Tá. É que as coisas ficam muito banal. Hoje em dia o pessoal não dá mais preferência e não dá mais aquele peso nas coisas. Então a pessoa fala assim, eu tô na igreja, beleza, o pastor tá falando, ou o padre tá falando lá e tá lá. Ninguém sabe mais escutar o que o padre ou o pastor tá falando. Você pega ali o jornalzinho ali da missa, né? Sim. Você vê as pessoas olhando, folhando, não porque elas têm curiosidade. Eu já escutei, tipo, nossa, tá grande, né? Essa missa vai demorar. Foi pra missa fazer o quê, então? Eu tenho vontade de falar isso. Vai embora pra tua casa. Entendeu? Sabe? Gente, e as pessoas, elas não sabem mais. As pessoas, elas não sabem ler. Cara, se a pessoa não sabe interpretar um mínimo texto, você acha que a pessoa vai interpretar a Bíblia, por exemplo? Não vai. Então, eu vou te dar um exemplo. Aí o que acontece, o que tem hoje? A pessoa interpretando totalmente errado a Bíblia e falando, mas a Bíblia diz isso. Não sabe fazer interpretação nem no básico. Você sabe o que eu escutei esses dias, né? Que eu resolvi reassistir The Chosen. Sim. Né? The Chosen não é um seriado se que você não prestar atenção, você não vai entender. Né? Óbvio, né? Aí eu escutei esses dias, né? Eu tava no trabalho, que série você tá vendo? Que série, não sei o quê. Sempre essa troca, né? Quando você tá lá. Aí eu falei assim, tô reassistindo The Chosen. Mas tá reassistindo? Eu falei, tô reassistindo pela terceira vez. Né? Aí a pessoa fez assim, e você teve paciência de assistir a primeira? Eu falei, tive. Né? Aí tem gente que falou assim, eu não tenho paciência para assistir The Chosen, porque não é uma série que, teoricamente, não tem tiro, porrada, bomba, né, sequestro, sangue, né? É uma série que faz você pensar, repensar, né? Eu falo que não é uma série que você assiste, tipo, sabe quando você fala assim, nossa, devorei a série? Sabe? Sim. Não, é uma série que você assiste um episódio, você para, você tem uma reflexão, você reflete aquilo dentro da tua vida, né? E teve momentos, assim, que, por exemplo, de eu estar aqui, de eu estar assistindo, alguém entra no meu quarto, né? A pessoa falou comigo, né? E eu sei que tá passando um momento importante, eu volto para eu escutar aquilo que está sendo falado. Mas as pessoas, elas não têm mais essa paciência, gente. Não tem. Elas não têm. Nenhuma. E assim, aí eu falando de mim, assim, eu já me peguei lendo várias vezes livros e eu tive que voltar a página, porque eu falei assim, cara, eu li e não prestei atenção em uma palavra. Direto. Então, tipo assim, por que essa mocinha encontrou o mocinho mesmo? Aí eu volto a página, entendeu? Tipo... Sabe quando a gente tá lendo no modo automático e a cabeça começa a pensar em outra coisa, mas você tá lendo. Você tá lendo, mas a cabeça... Aí você fala assim, puta, peraí, o que aconteceu? Com série, eu não tenho esse problema. A não ser que alguém venha falar comigo.
né? Ou que eu realmente esteja fazendo outra coisa, né? Mas com o livro, mas é o tempo todo, eu tô ali no metrô e... É porque o que eu tô lendo mesmo? Vamos voltar, que eu não entendi porque que a mocinha encontrou o mocinho. Entendeu? É direto assim também, é fogo. Não consigo, né? E aí, às vezes eu tô lendo antes de dormir, aí no dia seguinte eu vou ler, eu fiz assim, eu parei em que momento mesmo? Aí eu pego pra ler, eu falo assim, eu não li isso daqui, mas na marcação parece que eu já li, entendeu? Né? Aí, não, mas eu não li. Aí eu acabo, já teve vezes assim, que eu acho que na mesma semana eu li os mesmos trechos. Eu dormi em todos eles. Sei muito bem como que é isso. Puts, Sei muito bem que é e isso. aí, gente, isso faz parte. Eu tenho TDAH, o Léo tem TDAH, né? Os dois, assim, a gente não tem TDAH porque tá na moda, tá? A gente tem porque tá na moda, né? A gente tem TDAH diagnosticado com laudo bonitinho, né? O Léo não toma medicação, deveria, eu já falei pra ele. Desde 2007 eu sei isso aí que o médico passou pra mim. Mas eu tomo, até porque senão eu não consigo trabalhar, né? E também não consigo dormir, né? Mas hoje, né? A gente vem uma frequente da galera falando, por que tá na moda ter, né? Todo mundo fala, eu devo ter TDAH, eu tenho TDAH. Simplesmente por causa do dopamina. Banalizou. Então, mas é que banalizou. Então hoje em dia... Presta atenção. Se você falar, eu não presto atenção, então eu tenho TDAH. As pessoas, elas não sabem o que significa, qual é o real problema do TDAH. Eu te falo, eu vou até mais longe. O pessoal banalizou até autismo. Agora qualquer um fala assim, eu tô com autismo. Eu devo ter um grau de autismo. Qualquer um, cara. Eu fico puto, porque, tipo assim, isso você começa a fazer as pessoas que têm, você começar a duvidar delas. Então, tipo assim, estraga, sabe? Você ridicularizar essas pessoas. Né? Porque eu escuto muito isso. Você tem TDAH? Mas, nossa, não é só fazer uma meditação? Eu falei, quem diria? Quem dera, né? Nossa, se fosse isso. Só fazer uma meditação. Porque as pessoas, elas não entendem o quanto a gente que tem o TDAH sofre. Porque, gente, parece que não, mas é angustiante. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se foi essa semana ou foi semana passada. Gente, olha, eu cheguei num ponto de um nível, assim, de TDAH que o Felipe estava doente uma vez e ele precisava tomar antibiótico, né? Aí chegou o horário do antibiótico, sei lá, 10 horas da noite. Aí eu fui na cozinha pegar para ele. Aí eu peguei o comprimido, a água e levei na sala. Quando eu cheguei na sala, eu coloquei na boca e tomei. Você que tomou o remédio dele, sensacional. Eu não prestei atenção. Aí eu fiz assim, eu tomei o comprimido. Falei, eu não acredito. Né? Eu falei, eu não acredito. Olha assim o nível que a gente chega, entendeu? Que você não isso atrapalha. Você entra no quarto e você fala assim, o que eu vim fazer mesmo? Tá bom. E muitas vezes acontece o seguinte, olha só. Chave já é normal. Ontem, ou não sei se foi ontem, antes de ontem, a gente estava terminando um pedido da loja. Aí ele falou assim, me ajuda aqui a cortar essas fitinhas? Eu falei, ajudo. Aí eu peguei a tesoura, eu peguei a fitinha. Aí eu cheguei, eu deixei, aí eu fui fazer outra coisa. Aí ele fez assim, amor, me ajuda a cortar as fitinhas. Eu falei, as fitinhas. Né? Tipo, eu voltei as fitinhas. Tipo, minha cabeça foi para algum lugar, pensou, aí alguém fez voltar, né? Então eu falo assim, e quem convive com a gente tem que aprender, assim, aqui em casa, para ele, que é uma pessoa extremamente regrada, né? Extremamente rotina. Ele tem a rotina dele, é impecável a rotina, né? Ele teve que entender, ele teve que se aprofundar de que, assim, não é falta só de atenção, não é porque eu quero, entendeu? Eu não esqueci porque eu quis esquecer, né? Existe o fato que eu falo muito aqui em casa, eu falei, existe o fato de eu esquecer porque eu estou sobrecarregada, e eu sempre me senti sobrecarregada desde a época que eu cuidava da minha mãe, porque eu continuo, né, e já melhorei muito nesse sentido, mas é o abraçar o mundo,
né? Então, na época da minha mãe, que era só eu e ela, então eu abraçava o mundo com ela, né? E para não trazer problemas, eu absorvia todos os problemas para mim, então eu não colocava para fora. Eu continuo com essa mesma, esse mesmo vício, né? Que é um vício, né? Eu continuo e eu tenho muita dificuldade de expor o meu problema, né? Mesmo para quem eu confio, né? Para eu chegar para o Léo e falar um medo que eu tenho, eu estou muito evoluída, né? Muito evoluída. Para eu chorar para o Léo, eu estou numa evolução muito grande, né? Então, assim, as pessoas que convivem com a gente, e você que está ouvindo a gente, que tem ou que convive com alguém, tenha paciência, não é só uma falta de atenção. Não é porque a gente quer esquecer o que a gente fez errado. Às vezes a gente está sobrecarregado, às vezes a nossa mente ela não descansa. Por isso é tão importante o silêncio mental. É tão importante a gente se desconectar das coisas. Entendeu? Então, procura a gente se desconectar. Eu vou bater na tecla. Toda vez que a gente falar sobre isso, eu vou bater na tecla. Procura uma válvula de escape. Procura um momento de você se desconectar da sua mente, dos seus problemas. Eu sei o quanto é difícil. No nosso último episódio, não esse que vocês gravaram sem mim, o que a gente falou sobre sobrevivência, né? Isso aqui. Sim. Um dos comentários, um dos nossos ouvintes falou assim: e como desconectar dos problemas de financeiros, né? Boletos, essas coisas. Eu sei, gente, o quanto é difícil, mas entenda que eles vão continuar ali. Entendeu? Vai continuar ali. Você não vai conseguir pagar enquanto você dorme. Entendeu? Então, assim, tenta, gente. Eu sei que é difícil. E eu sei que a gente vive num momento financeiro muito complicado para todo mundo. É muito complicado. Né? Mas a gente precisa, porque senão a gente vai enlouquecer. Entendeu? E eu vejo tanta gente tirando a própria vida por conta de problemas. Entendeu? Demais. Porque não consegue silenciar a mente. É real, gente. É muito real isso. A gente vem num momento que a gente criou, né, esses estímulos, eles estão consumindo a nossa mente, né, porque a gente não descansa, a gente não silencia, a gente tem que dar conta de tudo. Dá uma silenciada, gente, procura, vamos fazendo testes, assim, exercício, assistir um vídeo, ver livro, dançar, lutar, entendeu? Abraçar a árvore, qualquer coisa, entendeu? É isso aí, cara. Isso é fato, Cássia. Isso que você falou, a gente precisa... neurológico. A gente precisa aprender a aprender, porque tá complicado hoje em dia. O ser humano... reaprender, na verdade, né? Reaprender é aprender. Porque, o ser humano hoje, a gente tá numa coisa tão automática que a gente não consegue mais, as simples coisas da vida a gente não consegue mais fazer. É o momento de descansar e apagar, a gente não consegue mais fazer isso. E isso torna a gente aqueles vícios normal, a gente não consegue descansar e tá falando assim, então já que eu não consigo descansar, vou fazer a coisa que eu gosto, porque aí eu vou descansar. Aí você prejudica mais, fica olhando os videozinhos no celular, fica vendo as coisas, então o cérebro não descansa. Você tá consumindo mais informação e tá fazendo o teu cérebro trabalhar mais ainda, né? Ela não vai descansar, gente, infelizmente. Então, por exemplo, uma das primeiras coisas que eu vou fazer quando a gente terminar de gravar é fechar tudo, né? Sim. E falar com a minha família, né? E eu acho que a gente também, quando a gente senta na mesa, né? Eu cresci numa família que ninguém nunca deixou eu ficar com nenhuma tela na mesa. Nada. É o momento, e assim, eu priorizo muito isso, né? Eu quero saber como é que foram o dia das pessoas que estão ali comigo, né? Eu quero saber como foi, eu quero olhar no olho da pessoa, eu quero que a pessoa olhe no meu olho. Sabe uma coisa que eu aprendi há muito com meu pai? Meu pai sempre falava assim, né? Quando eu comecei a trabalhar no emprego, meu pai sempre falava assim, quando você for sair para almoçar com o colega, pessoal do trabalho, alguém assim, cara, você não fica vendo nada, não fica vendo TV, não fica vendo jornal, não fica nada no restaurante, você tá junto com ele, você conversa com ele pra vocês se conhecerem, pra vocês entenderem. E isso eu levo até pra hoje. Quando você sai num restaurante, você sai com seu amigo, você sai com outra pessoa, se você olhar em volta, principalmente vai na praça de alimentação, olha pra pessoa que tem até casal junto, tá o casal, um de frente pro outro, mas os dois mexendo no celular.
você não consegue mais ver as pessoas em volta tendo aquela conversa, aquele diálogo. As Mas pessoas aqui vivem é tão isso. atrás da O tela outro era que a assim. pessoa vive só assim. O outro era assim. Né? E aí, Então. quando todas as vezes eu falei, e aí uma vez eu dei uma intimação. Eu falei assim, a próxima vez que a gente sair, se você ficar no celular, não precisa me chamar pra sair. Ah. Falei, porque se é pra ficar no celular, você fica em casa. Ah, a minha ex, a gente brigava bastante porque assim, eu tava com ela assistindo o filme e ela tava no celular. Nossa, Saía isso com ela, irrita eu muito, saía com cara. ela no, eu saía Nossa com ela no Senhora. restaurante, ela tava no celular. Eu saía com o Edson e ela pra ir em evento, não sei o que, ela ficava no celular. E tipo assim, eu nunca cheguei assim pra ver, falei assim, deixa eu ver o celular, deixa eu ver o que você tá falando. Eu nunca fui, sempre fui desligado com essas coisas. Mas eu não gostava que quando a pessoa tá comigo, tá mexendo na merda no celular, entendeu? E cara, a gente tinha uma discussãozinha por causa disso. Falei assim, mano, você quer ficar conversando comigo, você tá com a minha presença aqui, ou você quer ficar no celular? Senão eu fico em casa, você fica mandando mensagem pra mim e fico te respondendo. Não custa nada. E o que as pessoas acham que quando a gente fala isso é porque a gente tá com ciúmes, porque a gente acha que a outra pessoa tá fazendo outra coisa. Não tem nada a ver. Não, eu Pra já fui chamado de grosso, eu já fui chamado de atrasado, já fui chamado de pessoa que, tipo assim, não sabe mexer com tecnologia, sou pessoa ciumenta. Falei assim, Eu também. Eu já pausei, tipo, filme ou seriado e tipo, o outro nem percebeu. Tipo, passou um tempo. Ah, você pausou? Eu falei, pausei. Ah, por quê? Eu fiz assim, eu não sei, falei, o seu celular, o seu não sei o que, tá mais importante. Né? Aí eu falo assim, termina o que você tá fazendo. Que aí a gente continua assistindo. Nossa, eu dei, cara. Um das maiores. Não me chama minha. pra fazer alguma coisa se você vai ficar no celular. Sério, fica então no seu celular. Entendeu? Uma das maiores Então, discussões minhas sempre foi assim. Meu pai tá me ligando agora. Entendeu? Então a gente vai lá e a gente vai recusar ele. Porque, né, agora não dá pra atender. Não, é fogo. Mas, Cássia, é isso. Eu acho que a gente... esse episódio ficou bem claro pra galera, que a gente falou um pouquinho sobre vício. E, novamente, falar de deslogar da sociedade, ainda mais com essa idiocracia dessas coisas que a gente tá tendo. Então a gente se aprofundou bem nesse tema, que é a geração viciada em estímulo. E, tecnicamente, a gente não deixa de ter viciado em estímulo, porque a gente continua todo dia, mesmo se a gente apaga hoje, amanhã a gente volta com todas as informações, com tudo mais na nossa mente. Com certeza. Cássia, obrigado, tá? Você foi um episódio aqui de 1h30, a gente gravou um episódio assim. Muito obrigado por você ter vindo. Mr. It também, eu deixo pra você as últimas palavras. Mr. It, pode falar. Quem cala consente, muito obrigado, ele deve ter gostado. E Cássia, obrigado também, tá? Deixa pra você as últimas palavras, obrigado. Obrigada, Léo. Obrigada, Mr. It, que não tá aí, mas, né, gente, quem cala consente. Galera que tá ouvindo, obrigada também. Deixe seus comentários, suas perguntas, suas críticas, tudo que vocês quiserem. Isso aí. E falando, galera, hoje é sexta-feira. E se você tá assistindo esse episódio, você deve ter visto nas nossas redes sociais. Segunda-feira tem algo especial. É a nossa primeira live. E vamos trazer novidades para você, porque vai ser a primeira live falando do nosso workshops. A gente vai estar aqui trazendo as novidades para você sobre palestra que a doutora Cássia vai estar fazendo, o senhor Mr. It vai estar fazendo, e aqui o confuso de sempre está dando qual palestra que vai dar. Então vão ser 5 palestras, tá? Vão ser 5 palestras que a gente vai estar dando. Então vão ser 5 segundas. Tirando da segunda agora, que vai ser 6. Então vai ser 6 segundas com a apresentação, e depois mais 4 palestras, 4 workshops, e depois no finalzinho a gente vai dar uma última live, que é resumo de tudo pra gente ver, pra ter uma noção com vocês, se vocês gostaram, tendo feedback aí, batendo papo com vocês e respondendo as suas perguntas, que vocês vão poder mandar suas perguntas aí via, né, Superchat, Live Pix. Vocês vão mandar a Live Pix aí, a gente pode mandar a sua vozinha, que a gente vai botar a sua vozinha aqui pra estar saindo, e a sua pergunta pra estar perguntando aqui a Trindade aqui. A Trindade, gostei do nome. A pergunta pra estar perguntando é muito bom. A sua pergunta pra estar perguntando, pra nós responder a vossa pergunta respondida, entendeu? Então a gente tá aqui. Então, pessoal, vocês estão ouvindo até agora, dá uma curtida aí, compartilhe pra galera aí se você gosta do episódio aí, se você tá gostando, indica pra galera aí quem pode gostar, quem gostando, quem gosta, gostarás. E curte e adicione a gente nas nossas redes sociais. A doutora K, você sabe? Cavalcante _Nutri. E eu,
Léo Ed Confuso do Grupo Elane. Mais fácil. Daí pra estar seguindo a gente. E o Mr. It, que é o Edson Itikawa, que vai estar sempre o nosso aí. Tá bom? Galera, muito obrigado por tudo e até a próxima. Beijo, gente. Declaração de isenção de responsabilidade. As opiniões e declarações feitas pelos entrevistados do Entregeek são de exclusiva responsabilidade deles e representam suas visões individuais no momento do debate, podendo evoluir ou ser reconsiderados ao longo do tempo. O conteúdo aqui seguido tem caráter informativo e apresentativo, não sendo vinculado a qualquer compromisso com a verdade ou exatidão das falas dos participantes. Caso você se sinta ofendido ou tenha qualquer questionamento sobre as declarações feitas nesse vídeo, por favor, entre em contato conosco para esclarecimento. Estamos abertos a avaliar e, se necessário, editar o conteúdo para garantir a precisão e respeito a todos.